Mais de 360 ossos, tendões, cartilagens, nervos, vasos sanguíneos, músculos, gordura, cérebro, globos oculares, nariz, orelhas, lábios, coração, pulmões, estômago, fígado, rins, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, ovários, útero. Mesmo com a habilidade de metamorfose, criar todas as partes necessárias para um corpo humano de uma só vez, em um estado montado, não era tarefa fácil. Era fisicamente desagradável e exigia um suprimento muito grande de nutrientes por um longo período de tempo, por exigir uma ingestão constante de alimentos, também causava uma sensação constante de indigestão. A tarefa estava apenas 2/3 concluída até agora. Esta é a primeira vez que tento, então pensei em fazer de novo se corresse bem, mas... Acho que não quero fazer isso de novo tão cedo, resmungou Mari, falando seus pensamentos honestos. Ezoico. 2 braços com pele pálida e de aparência doentia se estendiam por trás dela e se enrolavam em torno dela. Obrigado, de verdade. Eu nunca vou esquecer o que você está fazendo por mim, sussurrou uma mulher que parecia um pouco mais velha do que a aparência atual de Mari no meio da adolescência. Esta era uma mulher pálida com cabelos longos, esvoaçantes e ondulados. O único olho, o nariz e os lábios que podiam ser vistos através das lacunas em seu cabelo eram bem proporcionados, ela poderia ser descrita como uma pessoa bonita. Mas sua vibração geral foi fortemente influenciada por seu tom sussurrado, a atmosfera escura e úmida que a envolvia e, acima de tudo, seus alunos. Eles eram escuros, como um preto puro e fervido, e ainda assim estavam cheios de uma luz penetrante e misteriosa que brilhava ferozmente, sem fazer nenhuma tentativa de se esconder. Qualquer um que a visse não pensaria nela como bela, adorável ou doce, em vez disso, eles sentiriam o perigo e evitariam se aproximar dela, e esse perigo era como o de uma flor venenosa, e não o de uma lâmina desembainhada. E se alguém olhasse para ela e Mari por trás agora, sem saber o que estava acontecendo, teria certeza de que esse instinto estava correto, porque a mulher que abraçava Mari por trás não tinha a parte inferior do corpo. Sua parte superior do corpo, da cintura para cima, estava crescendo diretamente das costas de Mari. No entanto, isso não era monstruosidade, era Bacchus, a deusa das nuvens de chuva. Bem, estou fazendo isso porque você me deu sua proteção divina e prometeu que vai me dar uma boa palavra com os outros deuses. E você até me deu sua proteção divina na frente. Portanto, não se preocupe com isso, Bacchus, disse Mari. A metade superior do corpo de Bacchus estava crescendo nas costas de Mari porque Mari estava atualmente no processo de criar um corpo físico usando o metamorfo. Bacchus era uma deusa respeitável. Originalmente uma mulher que havia realizado grandes coisas prevendo o tempo, sua alma ascendeu após sua morte, tornando-se uma deusa benevolente. Nos dias atuais, ela só era adorada em uma parte do Ducado de Auckland, e alguns a consideravam pouco auspiciosa, acreditando que ela era uma deusa que enviava presságios de chuvas pesadas e causadoras de desastres. Mas ela era geralmente conhecida por ser uma deusa compassiva. Ou eu deveria estar chamando você de deusa? Perguntou Mari. Meu Deus, não, disse Bacchus. Você pode me chamar pelo meu nome. Você e eu somos como irmãs, não somos? Hã? Mari proferiu, parecendo confusa. Irmãs, vocês dizem. Lembro-me de você dizendo que sou uma irmã pela qual você dividiu seu sangue e carne, disse Bacchus. Eu não tinha muitos amigos quando era mortal, você vê, então eu sempre quis uma alma gêmea ou um amigo verdadeiro. A reputação de Bacchus como uma deusa compassiva não a impediu de ter uma personalidade confusa, do tipo que seria descrito no Japão moderno como uma homina terrestre ou pesada. TLN, simplificando, o tipo de personalidade em questão é o tipo excessivamente pegajoso que fica com raiva se não receber atenção suficiente. Por que você está soando como Arthur de repente? Você está me deixando confusa, disse Mari. Ela lembrou que Arthur, o herói em potencial escolhido por Bacchus, um jovem com uma aparência feroz, mas um coração puro e bom, assim como sua irmã mais nova, ambos tinham o tipo de personalidade que os fazia se apegar aos outros muito rapidamente. Talvez Arthur adorasse Bacchus apesar de ela ter poucos adoradores no Ducado de Auckland porque sentia que eles tinham algo em comum, pensou Mari. Mas isso não estava totalmente correto.
Você está certo, me desculpe. Eu estava tão feliz. Não podemos apressar essas coisas, podemos? Temos que começar sendo amigos e conhecendo tudo um sobre o outro. Mas você tem tanta confiança em mim, e eu tenho tanta confiança e amor por você que lhe dei minha proteção divina. Então eu acho que neste momento, já somos mais do que amigos, disse Baixas. Foi Baixas quem viu o potencial e deu sua proteção divina a Arthur porque ele era um jovem puro e de bom coração que estava entre os mais talentosos entre seus poucos crentes, e também tinha muito em comum com ela. Com um pouco mais de reflexão, Mari percebeu que Arthur, que tinha sido um caçador forte, mas comum, antes de receber a proteção divina de Baixas, não tinha como saber como era sua personalidade. Se alguém visse as ações de Baixas ou a ouvisse falar, poderia se perguntar se estava realmente certo para uma deusa ter tal personalidade. A pergunta até passou pela cabeça de Mari, embora por apenas um momento. Mas ela rapidamente mudou de ideia ao se lembrar do menino que ela adorava como um deus, que era o guardião da garotinha que ela chamava de uma mãe. Ezoico. E não parece que ela ser semelhante a Arthur esteja causando algum dano. Ela é uma deusa, e as coisas que ela está dizendo. Bem, ela é uma deusa, pensou Mari. Ela não conhecia Arthur particularmente bem. A primeira vez que ela teve uma conversa adequada com ele foi quando ele veio até ela com o pedido de criar um vaso para Baixas, em outras palavras, recentemente. Mas ela tinha ouvido falar sobre sua personalidade de outras pessoas, como ele era um personagem unidimensional, ele era fácil de entender, mesmo em uma breve reunião. E por que ela estaria se dando ao trabalho de usar o metamorfo para criar um corpo para Baixas, como estava fazendo agora? Mari perguntou sobre ela em detalhes. Darcia disse, e de acordo com Vida, ela fica solitária facilmente, mas é uma boa menina. A opinião de Talos foi, acho que ela é uma boa mulher. Luvesfol quase nunca a conheceu, então sua opinião não tinha muito valor. O consenso geral sobre Baixas foi positivo, sem avisos de que se deve ter cuidado com ela ou ficar longe dela. Agora que Mari pensava sobre isso, o fato de Baixas ter se apegado a ela tão facilmente talvez fosse natural, já que ela já havia recebido sua proteção divina. Enquanto ela ponderava sobre isso, com Baixas conectado às costas de uma forma que tornava impossível para ela escapar, houve uma batida repentina na porta. Vandaliel entrou, empurrando uma carroça cheia de comida. Eu trouxe mais porções para você, Mari. Obrigado. Itadaki-masu, disse Mari. Baixas, como você está se sentindo? Vandaliel perguntou. Estou me sentindo muito bem. O vaso que minha amada Mari está criando para mim é maravilhoso, respondeu Baixas. O plano inicial de Mari era criar o corpo de Baixas por conta própria e surpreender Vandaliel, mas criar o corpo de uma pessoa inteira por conta própria era mais difícil do que ela pensava, então ela o deixou entrar no plano de obter sua ajuda. No entanto, Vandaliel ficou surpreso com a visão da parte superior do corpo de Baixas projetando-se das costas de Mari, então pode-se dizer que ela conseguiu surpreendê-lo. Estou bastante surpreso. Eu não sabia que vocês dois eram tão próximos, disse Vandaliel. Parecia que sua surpresa era diferente do que Mari pretendia. Bem, havia muito em que pensar. Parece que não há problema em adorar vários deuses neste mundo, de qualquer maneira, disse Mari. Ezoico. Lambda era um mundo em que vários deuses trabalhavam juntos para manter sua existência. Assim, era considerado normal que as pessoas adorassem vários deuses, a menos que fossem clérigos que trabalhavam em igrejas. No entanto, as coisas aconteceram na ordem inversa em comparação com a maioria das pessoas no caso de Mari, e ela primeiro aceitou o pedido para criar o vaso de Baixas, depois começou a adorá-la para se tornar capaz de obter sua proteção divina. Vida, Talos e até a própria Baixas, e nenhum deles nunca me disse isso, mas esse tipo de adoração está realmente bem? Mari perguntou. O conhecimento que ela considerava senso comum vinha da terra e da origem, ela parecia estar um pouco preocupada que sua maneira de adorar deuses pudesse ser considerada desonesta. E não era qualquer deus, ela estava bem na frente de Vandaliel, o ser principal que ela adorava. Não acho que haja nenhum problema com isso.
Se você estivesse trabalhando em uma igreja e vivendo uma vida de adoração, poderia ser outra história, mas esse não é o seu caso, Mari, disse Vandaliel, falando seus pensamentos como amigo e guardião de Mari. Neste mundo, onde os deuses concediam a seus adoradores proteções divinas e enviavam espíritos familiares em seu auxílio, o objetivo de obter benefícios tangíveis fazia parte da adoração aos deuses. Claro, havia também o caminho de passar por um treinamento severo para temperar o corpo e a mente, a fim de apoiar o coração das pessoas, e não poucas pessoas escolheram seguir esse caminho. No entanto, mesmo que não fosse esse o caso, não havia necessidade de sentir vergonha disso. E também tenho segundas intenções para adorar deuses e faz parte da minha busca pela minha própria felicidade. Estou dizendo que está tudo bem, então está tudo bem, disse Vandaliel. É como Vandaliel diz. Não se preocupe com isso, minha amada Mari, disse Baixas. Obrigado, mas não tenho certeza se quero ser chamado de amada Mari na frente de outras pessoas, disse Mari. E a maneira como você está me abraçando é um pouco. Agora que você mencionou, ela ainda não tem roupas, disse Vandaliel, chegando à conclusão tardia de que Baixas não estava usando nada. Deixe-me tecer alguns. Ele tirou fios de sua boca e começou a tecer algumas roupas para ela. A propósito, não é hora de conversas importantes em Orbaum? Eu tinha certeza de que seria um rei demônio familiar que estaria nos visitando, disse Mari. Para mim, estar aqui é mais importante, então priorizei estar aqui, disse ele, ainda continuando a produzir fios e tecê-los em roupas. Ele era habilidoso o suficiente para surpreender um bicho da Zeda. Ah, isso me deixa muito feliz, disse Mari encantada. Mas é um conselho que até mesmo o rei e os outros altos funcionários estão participando, e você tem o papel mais importante, então eu me sinto mal por eles que será um rei demônio familiar que estará lá, em vez do verdadeiro você. Eu sei. Eu queria trazer sua comida e verificar como vocês dois estavam, então eu vou até lá assim que eu tecer algumas roupas de Baixas. Só para ficar perfeitamente claro, esta não é uma proposta de qualquer tipo. É apenas um presente. Ok, ele disse, traçando uma linha defensiva para evitar a mesma situação que havia acontecido com Diana. Ezoico. Ele estava feliz por agora ter uma filha, mas as crianças não deveriam ser concebidas sem planejamento. Ele ainda tinha os ossos do deus besta Gampaplio. P. propor. Baixas disse, ficando vermelha e rindo incontrolavelmente enquanto enterrava o rosto no cabelo de Mari. Baixas, suas pernas estão prontas, então podemos nos separar agora, disse Mari. Ivan, acho que você acabou de causar problemas para si mesmo. Tenho a sensação de que tenho, disse Vandaliel enquanto continuava girando seus fios. Orbaum, a capital do reino de Orbaum, enfrentou uma calamidade sem precedentes em junho. A perda de vidas foi minimizada, mas a maioria de seus edifícios sofreu grandes danos, ou houve tantos danos em toda a cidade que levaria um número incontável de anos para as pessoas voltarem às suas vidas normais. Em circunstâncias normais, toda a cidade teria sido abandonada e outra cidade se tornaria a capital. E, no entanto, em apenas 3 meses, a maioria dos edifícios foi completamente reparada ou reconstruída. Não apenas o castelo, as muralhas externas e os edifícios pertencentes às guildas e empresas de grande escala, mas também as residências dos cidadãos comuns. E o distrito da favela, que havia sido considerado um problema social até junho, recebeu uma variedade de empresas como inquilinos, renascendo como uma área comercial conhecida como Distrito de Zacart. Orbaum não havia sido restaurado ao seu estado original. Agora era mais próspera do que nunca e, como cidade, estava repleta de vida. Mas isso custou que demônios e mortos-vivos se tornassem parte de sua população. Vovó, vocês estão todos melhores agora, disse uma criança. Sim, eu posso até carregar todos vocês e levá-los para o céu, disse a avó da criança, que era uma senhora idosa com as costas tortas antes do incidente, mas agora era um demônio alado. Não vou mais deixar você me tratar como uma velha frágil, disse ela, voando no ar com a filha e o neto nos ombros. Mãe, não seja muito imprudente, ok? Disse a filha do demônio preocupada. Em outro lugar, um homem deliberadamente bateu o ombro contra alguém na rua. Seu bastardo, meu show. Ele começou a rosnar,
mas mudou de tom no meio da frase. Sinto muito por esbarrar em você. Vou ser mais cuidadoso de agora em diante. Não, não, eu sou o culpado, disse a pessoa que ele encontrou, e um demônio com chifres saindo de sua cabeça, ombros, joelhos e cotovelos, que antes era um jovem tímido. Meus chifres te machucaram? Eu tenho um disfarce sobre eles, pelo menos. De jeito nenhum, o irmão mais novo do homem disse ao demônio. Estou lhe dizendo, Aniki. Esse truque não vai mais funcionar. Esses demônios e mortos-vivos eram aqueles que perderam tragicamente suas vidas durante o incidente na capital, depois passaram por uma pseudo-reencarnação nas mãos de Vandaliel para renascer como demônios. Ezoico. Em outros lugares, havia o que pareciam ser grupos de esqueletos e entidades divididas pertencentes a Knoshen e andando pelas ruas, soltando gemidos baixos. Ghouls, que haviam sido oficialmente reconhecidos como uma raça criada por vida, estavam comprando refeições em carrinhos de comida. Caravanas de centauros, que aparentemente foram autorizados a deixar as terras que haviam sido designadas como seus territórios autônomos, ficaram surpresos com as vistas que estavam vendo em Orbaum. Este pode ter sido o preço de se recuperar do incidente, mas foi um que Orbaum pagou de bom grado. Pensando bem, mãe, há um boato de que a Cordilheira da Fronteira se moveu, fechando a fronteira entre o Ducado de Sauron e a nação Escudo Mir. Eu me pergunto se é verdade, disse a mulher cuja mãe havia se transformado em um demônio. Que bobagem você está dizendo? É simples para essa pessoa mover uma cordilheira, disse o demônio. Os demônios acreditavam que era óbvio que Vandaliel havia movido a cordilheira. Mas esse não foi o caso do rei Corbit e seus subordinados, que se reuniram para um conselho no castelo de Knoshen. A cordilheira mudou. Quando ouvi essa notícia pela primeira vez, pensei que meu mordomo tinha enlouquecido. Eu nunca imaginei que fosse realmente verdade, murmurou o rei Corbit. Eu gostaria que você tivesse pelo menos nos avisado com antecedência para que pudéssemos fazer os preparativos, resmungou um funcionário. Não, acho que isso por si só teria nos causado muitos problemas, disse outro. O Marechal Dolmad riu alto. Pessoalmente, considero isso bastante auspicioso, pois parece que poderei me aposentar mais cedo. Mesmo se você tivesse sido notificado com antecedência, não teria feito diferença, não é? Disse Meurilit. Ela nem mesmo era uma nobre honorária e, no entanto, estava presente neste conselho. Agora que ela havia se aposentado de sua posição como diretora da Escola Preparatória de Heróis, ela não era nada mais do que uma plebeia comum em termos de status social. Mas deixar seu emprego não apagou sua habilidade como ex-aventureira de classe A ou suas conexões pessoais. Nenhum dos nobres reunidos aqui foi capaz de falar com ela com desrespeito. O que você quer dizer com isso, Meurilit Dono? Exclamou um funcionário. Dizer que não teria feito diferença pode ter ido longe demais, disse Meurilit, retirando sua declaração original. Politicamente, teria feito uma montanha de diferença. Ao notificá-lo com antecedência, o Império Demoníaco de Vidal poderia ter tomado a posição de mostrar sua consideração. E vocês teriam ganhado o histórico de ir fazendo o Império Demoníaco de Vidal mostrar sua consideração. O nobre que se opôs à sua declaração soltou um gemido irritado ao ficar em silêncio. Entendo. Nenhum registro escrito seria feito disso, mas tais práticas entre negociadores e responsáveis formam confiança. Devo me lembrar disso para o futuro, disse Vandaliel, balançando a cabeça seriamente várias vezes enquanto ponderava sobre essa informação. A notificação prévia é muito importante, não é, sensei? Eu não sou mais seu sensei. Eu sou apenas um aventureiro contratado agora, pelo menos até que eu pague a dívida que devo a você e seus amigos, disse Meurilit. Ela estava aqui para pagar sua dívida com Vandaliel e seus companheiros, a dívida de Vandaliel concordar em se formar na escola preparatória de heróis depois de apenas cerca de meio ano, enquanto outros alunos eram obrigados a frequentar por pelo menos um ano inteiro. Isso também se aplicava a Palvina e até mesmo aos membros de seu partido, incluindo Reinhard. Para pagar essa dívida, Meurilit deixou sua posição como diretora da Escola Preparatória de Heróis, voltou a ser uma aventureira e ofereceu sua cooperação. Claro, Vandaliel e seus companheiros não pediram que ela fizesse isso. Ela tinha feito isso por sua própria vontade.
Você não precisa estar tão consciente disso. Palvina e os outros aceitaram que era hora de eles saírem também, dadas as circunstâncias atuais, disse Vandaliel. Como um educador humilde, não pode ser onde eu traço a linha. E, além disso, acredito que você precisa de mim, disse Meurilit. Ela era uma ex-aventureira de classe A, ou suas habilidades em combate seriam úteis para Vandaliel, mas não a ponto de tornar sua presença necessária. Afinal, havia muitos outros entre seus companheiros que eram tão poderosos quanto aventureiros de classe A. Contudo, Vandaliel, acredito que você já esteja ciente disso, mas você é ignorante quando se trata de política. O fato de você ter esquecido de avisar com antecedência antes de mover a cordilheira é prova disso, disse Meurilit. Vandaliel e seus companheiros careciam muito de habilidade política. Em particular, faltavam membros com mente para a política que também pudessem se opor às opiniões de Vandaliel, em vez de serem seus apoiadores fanáticos. Havia Cesare, mas como um morto-vivo, ele tinha uma tendência a fazer o que Vandaliel lhe ordenava, e embora ele tivesse sido um oficial militar da nação Escudomir no passado, ele não tinha sido um oficial civil. Seu irmão mais novo, Kurt, também havia sido oficial militar, então ele ainda estava a um passo de ser um especialista político. Eles receberam conselhos do Duque Adros Já e do Duque Takar Alcren, mas eram seus amigos e também duques do reino de Orbaume. Eles não eram pessoas que estavam em posições com as quais Vandaliel poderia facilmente discutir política nacional. Meurilit não era uma funcionária civil, mas tinha conexões duradouras com os nobres de Orbaume devido à sua posição como diretora da escola preparatória de heróis, e até tinha experiência em mediar negociações e resolver problemas. Era por isso que ela era necessária para Vandaliel. Sou grato por sua instrução e incentivo, sensei, disse Vandaliel. Quantas vezes eu tenho que dizer para você parar de me chamar de um sensei? Meurilit suspirou. Os nobres deram um suspiro de alívio enquanto a observavam em ação. Normalmente, aqueles que careciam de conhecimento político eram alvos fáceis para eles. Eles podem enganá-los para serem úteis ou dar-lhes conselhos para ganhar favores, entre outras coisas. Ezoico. Mas esse certamente não era o caso quando a pessoa em questão era o governante de uma nação poderosa cuja força militar excedia em muito a sua. A magnitude de sua ignorância dos costumes era passível de causar problemas inesperados. E seria irreparável se esses problemas se transformassem em situações fatais, e como a guerra. Não importa o quão aberto Vandaliel fosse, mesmo que Darcia fosse a encarnação de vida, essas preocupações sempre existiriam. E havia mais um papel que os nobres esperavam que Meurilit desempenhasse. Havia dois homens olhando um para o outro, sua raiva se chocando um contra o outro e fazendo com que aqueles ao seu redor alucinassem que o espaço ao seu redor estava sendo distorcido. Ela é uma mulher boa e adequada. Deixando uma mulher tão boa, você realmente murchou, não é, meu grande senpai? Provocou Thunderclap Schneider. Ao contrário de você, um pirralho que está perpetuamente no cio e brinca com as mulheres, ela e eu somos adultos, retrucou Randolfo o verdadeiro. Quem você está chamando de pirralho? Farei 70 anos em menos de 10 anos. Você se esqueceu de que os humanos envelhecem de maneira diferente dos elfos? E não me lembro de brincar com nenhuma mulher. Eu cuido bem de todos eles. Já é hora de você acordar e enfrentar a realidade. Você acha que existem humanos idosos que se comportam como você? Ou talvez seja apenas a metade inferior do seu corpo que é jovem, e sua mente ficou completamente senil? Passe mais tempo mordiscando seus vegetais e pare de comentar sobre a vida amorosa de outras pessoas. Essa conversa soou como dois bandidos rosnando um para o outro, mas um era o aventureiro classe S nascido no Império Amir e o outro era o aventureiro classe S que veio do reino Orbaume. Os nobres foram totalmente incapazes de parar sua briga. Randolph era pelo menos tolerável. Ele tinha conexões com nobres importantes, e todos sabiam que ele não era o tipo de pessoa que ficava furiosa depois de perder a paciência. Mas o mesmo não aconteceu com Schneider. Era a primeira vez que ele se encontrava com nobres do reino de Orbaume, e havia rumores bem conhecidos de que ele uma vez, em um ato de pura raiva, espancou um nobre até a morte em uma rua principal em plena luz do dia.
Mesmo depois desse incidente, ele era conhecido por pegar as pessoas pelos colarinhos de suas camisas e jogá-las no céu se elas o irritassem, independentemente de serem nobres ou não. Esses rumores não eram infundados, eles estavam firmemente baseados na realidade. Os nobres do reino Orbaune ainda não tinham a determinação de tentar manter um homem tão perigoso sob controle. Eles mantiveram distância dos dois, esperando que a tempestade passasse, mas não havia sinais de que ela terminaria. Ezoico. Como aventureiros da classe S que anteriormente trabalhavam para duas nações inimigas, a conexão entre eles não era de forma alguma superficial. De fato, eles se encontraram ocasionalmente na fronteira entre a nação Escudo-Mirg e o Ducado de Sauron, que sempre existiu até poucos dias atrás, e também houve confrontos indiretos devido às comissões que estavam realizando na época, como um apreendendo um requerente de asilo que o outro deveria escoltar para um local seguro, ou um resgatando um prisioneiro de guerra antes que o outro pudesse começar sua comissão para escoltá-lo sob guarda. Eles nunca haviam resolvido diretamente seus conflitos, então sua irritação por serem superados um pelo outro provavelmente estava latente ao longo dos anos. Mas, dado que Schneider havia deixado o lado do Império Amid, era por isso que os nobres estavam olhando para a pessoa que havia trazido Schneider para este conselho. Vandaliel, implorando com seus olhos para que ele os detivesse. Mas Vandaliel não percebeu a sinalização ocular deles. Eu entendo que vocês dois são bons amigos, mas o conselho está prestes a começar, então vamos ficar um pouco mais quietos, disse Vandaliel a Schneider e Randolph. Ele não via a briga de Randolph e Schneider como um problema. Afinal, ele não sentia nenhuma intenção de matar nos olhares que eles dirigiam um ao outro. E assim, ele viu a troca de palavras gritantes e raivosas como nada mais do que uma pequena discussão verbal e não mostrou nenhuma preocupação. Foi aqui que Meurilitt e Lissana entraram. Randolph, se você vai tratá-lo como uma criança, então não se comporte de maneira tão infantil. Estou trabalhando aqui, então pare de me causar problemas desnecessários, disse Meurilitt. Schneider, se você vai alegar que é um homem idoso, então, por favor, pelo menos aprenda a ter um pouco dessa coisinha chamada compostura, disse Lissana. Randolph e Schneider franziram a testa e se afastaram um do outro, pondo fim às brigas. Aqueles que haviam sido mantidos fora da Câmara do Conselho devido à fúria que irradiava de Schneider e Randolph finalmente puderam entrar. Agora, então, parece que todos que desejam participar se reuniram, então podemos começar este conselho conjunto entre o Império Demoníaco de Vidal e o Reino Orbaune, disse o Rei Corbett, antes que qualquer outro problema pudesse ocorrer. Vamos fazer isso, concordou Cesare. Vamos agora começar o conselho. Com isso dito, este não era um conselho comum e seu objetivo era fazer perguntas e oferecer sugestões a Vandaliel e ao Império Demoníaco de Vidal. Em circunstâncias normais, eles provavelmente estariam discutindo quais medidas tomar contra a nação sagrada de Amir e o Ducado de Farzon, mas os principais nobres do reino de Orbaune acreditavam que era mais importante aprofundar os laços com o Império Demoníaco de Vidal do que se preocupar com a nação inimiga que estava separada deles por uma cordilheira e o ducado de sua própria nação que era hostil, mas isolado. Em primeiro lugar, há algumas coisas que gostaria de anunciar, disse Vandaliel. A nova cordilheira foi chamada de Cordilheira da Arca. Com a cooperação da Duquesa Elizabeth Sauron, pretendo realizar o desenvolvimento da cidade e construir templos ao longo da cordilheira. Olhares invejosos dos outros duques e seus representantes se reuniram em Elizabeth, que parecia nervosa enquanto se sentava em seu assento. Até agora, o Ducado de Sauron tinha sido o único ducado cuja terra compartilhava uma fronteira com a nação inimiga. Tinha sido a lança que o reino Orbaune apontou para o Império Amid e tinha sido seu escudo contra ele. Mas com isso, agora era a porta de entrada entre o reino Orbaune e a nação vastamente poderosa que era o Império Demoníaco de Vidal. Era o ponto através do qual o comércio seria conduzido. Os benefícios que isso traria para o Ducado de Sauron eram insondáveis. Em seguida, gostaria de construir embaixadas para a minha nação e para a sua, mas uma certa condição deve ser atendida, continuou Vandaliel. Isso causou um rebuliço entre os duques e seus representantes. Verdadeiramente, exclamou incrédulo. Oh meu! Que condição é essa de que você fala? Perguntou o outro.
A construção de embaixadas significou o estabelecimento de locais públicos para construir relações de confiança e, ao mesmo tempo, coletar informações. As informações coletadas por meio de uma embaixada seriam inestimáveis para aprender a melhor forma de formar relações com o império demoníaco de Vidal, que de repente apareceu do nada. Ezoico. No entanto, os duques hesitaram quando Vandaliel mencionou sua condição. Se a nação sagrada de Amida ou o ducado de Farzon se envolver em guerra com nossa nação, como nossa nação aliada, você deve se juntar à guerra, disse Vandaliel. Ele estava confirmando que os duques do reino de Orbaune estavam dispostos a entrar em guerra com o ducado de Farzon e um ducado com aventureiros de elite capazes que até trabalharam em seus próprios ducados até poucos meses atrás. As entidades divididas de Knochen imediatamente começaram a distribuir formulários. Se assinados pelos duques e carimbados com os brasões de suas casas, eles se tornariam documentos oficialmente vinculativos. Eles não seriam presos por magia ou maldições, mas ignorar o juramento escrito neles seria um ato decisivo de traição e algo que não era uma opção contra o império demoníaco de Vidal. Dar uma resposta imediata agora seria um dos representantes dos duques gaguejou, tentando dar a única resposta natural e solicitando mais tempo para tomar a decisão. Mas ele foi interrompido por 4 ruídos surdos. Isso vai servir? Perguntou Adros. Eu assinei. Vá em frente e verifique, disse Elizabeth. Ah, o Knochen-san está ali, por favor, pegue isso, disse o Duque Birgit. Meu Deus, suspirou Takard. Os 4 assinaram e carimbaram os documentos sem qualquer hesitação. Vendo isso, os outros duques e seus representantes sabiam que haviam sido enganados. Normalmente, o conteúdo das discussões formais entre funcionários de alto escalão era decidido até certo ponto antes das discussões. Seus funcionários enviados falavam com frequência para discutir assuntos de antemão. Ezoico. Assim, em circunstâncias normais, os preparativos teriam sido feitos para um concílio como este. Foi por isso que essas não eram circunstâncias comuns. Vandaliel e o Império Demoníaco de Vidal impuseram um teste de lealdade a cada ducado, para garantir que eles não se juntassem ao lado de Alda no último minuto. Já levamos em consideração a possibilidade de que nem todo duque seja capaz de responder imediatamente. Desde o início, pretendíamos dar-lhes tempo para pensar e permitir que respondessem mais tarde, mas eu não esperava que nem mesmo o Duque Birgit fizesse sua resposta agora. Talvez ele tenha previsto que isso aconteceria? Perguntou Takard, aquele que havia elaborado esse plano. Espere. Vou carimbar o documento agora mesmo. O Duque Lucas Artner gritou apressadamente. Não há necessidade de pressa. Você não tem que dar sua resposta agora ou não me importo de esperar até depois do conselho, disse Vandaliel. Claro, seria problemático se uma guerra começasse antes de você dar sua resposta. Está tudo bem. Pegue agora. Lucas disse, entregando seu documento carimbado. A casa Corbit faz sua promessa. Aqui está a prova, disse o rei Corbit, entregando o documento que ele também havia carimbado às pressas. Com a adição desses 6 duques apresentaram seus documentos. Era provável que os outros duques seguissem o exemplo em breve. E com isso, o teste de lealdade foi superado. Agora, então, este é meu último anúncio. Minha religião, fundamentalismo vida, agora será simplesmente conhecida como a adoração de vida, disse Vandaliel. Isso significa que vocês estão se tornando adoradores comuns da vida? Perguntou um dos duques. Não, é simplesmente uma mudança de nome. Não há mudança em nossos princípios e doutrinas, disse Vandaliel. Vandaliel vinha pregando o que chamava de um fundamentalismo vida, mas isso não era porque ele era um fundamentalista vida. Era simplesmente que chamá-la de uma facção pacífica ou facção de coexistência era muito semelhante à facção liderada por Heinz, a facção pacífica de Alda. Ele não suportava a ideia de pessoas presumindo que pregavam coisas semelhantes só porque seus nomes eram semelhantes. Mas Heinz já havia retornado à nação sagrada de Amid. A presença da facção pacífica de Alda estava desaparecendo rapidamente em todos os lugares, exceto no ducado de Farzon. E Vandaliel e seus companheiros já haviam mostrado seu poder.
Sendo esse o caso, não havia necessidade de hesitarem em declarar que eram os verdadeiros adoradores de vida. Os adoradores da vida na sociedade humana podem considerar arrogante da parte deles declarar que a adoração à vida na região dentro da cordilheira da fronteira era o verdadeira. Contudo, as coisas que pregamos já foram explicadas em nossas apresentações no palco. Obrigado pela sua compreensão, sorriu Darcia, e a encarnação de vida, bem atrás de Vandalieu. Não havia um único adorador de vida que pudesse alegar que sua adoração à vida era mais correta do que a da facção que incluía alguém que era capaz de invocar a própria vida em seu corpo. E assim, o termo impreciso ou fundamentalismo vida deixou de ser usado. Explicação do monstro, escrito por Luciliano. Cavaleiro esqueleto do Deus Imperador das Trevas. O título da corrida de Bon Man, que alcançou o rank 15. Sua aparência difere pouco da de um esqueleto comum, mas a dureza e flexibilidade de seus ossos superam a de Orixalcum. Se alguém considera o Deus Imperador das Trevas como mestre, então parece que o homem de ossos agora pode ser considerado um espírito heróico que serve ao mestre. Como se para provar que ele transcendeu os limites dos mortos-vivos comuns, os feitiços de atributo de luz anti-mortos-vivos agora são menos eficazes contra ele do que antes. Assim, dado que ele possui um corpo físico, talvez seja mais preciso categorizá-lo como um semideus do tipo morto-vivo ou um morto-vivo do tipo semideus. Ezoico. Com isso dito, seria prematuro decidir a classificação do homem de ossos quando ele é o único que pertence a ela. É provável que outros mortos-vivos como o homem-osso venham a existir no futuro ou não seria tarde demais para decidir sobre a classificação então.